Glória ao nome do Senhor. Nesta manhã eu quero compartilhar convosco não somente aquilo que nós temos vindo a ouvir, e quem tem vindo a ouvir que todo homem, toda a mulher, todo o ser humano precisa de uma religação com Deus. Temos vindo a ouvir que Deus é Deus. Mas agora eu pergunto, porquê que Deus é Deus? Vamos ficar com esta pergunta por alguns momentos. Porquê que Deus é Deus? Agora faço uma segunda pergunta. Quem é pai aqui? Quem é pai? Quem tem filhos? Quem tem filhos é pai. Certo? Ok. A Bíblia diz que Deus é o Pai de todos os espíritos. Aleluia. Então Deus é Deus porque Deus é o nosso Pai. E um pai quer sempre o melhor para o seu filho. Amém. Amém. Podemos sentar, quem está de pé. E para que possamos entender aquilo que nós estamos a dizer, quem tem Bíblia pode abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos entender esta história. Um certo dia, havia uma família numa certa localidade. E era costume, naquela mentalidade, naquela cultura, era costume que os bens da família não eram repartidos antes do tempo. Nós traçamos uma caminhada e no fim da caminhada, no fim da corrida, no fim de uma maratona, alguém vai receber um prémio. É no fim. Não é no início, não é no meio. É no fim. Sempre é assim que as coisas acontecem. Mas aqui, em Lucas capítulo 15, Jesus conta uma história. A história de uma família em que tinha 2 filhos. E um certo dia o filho mais novo, curioso com as coisas do mundo, curioso com as situações que se passam no mundo inteiro, ele diz ao pai, contra a mentalidade, contra a cultura, contra os preceitos que eram habituais, ele diz ao pai, pai, eu quero ir descobrir o mundo, por isso dá-me a minha parte da herança. Dá-me a parte que me pertence para eu ir descobrir o mundo. Porque eu aqui, a minha família, a minha casa, o meu bairro, a minha cidade eu já conheço. Eu quero ir descobrir o mundo. E contra os procedimentos normais, aquele pai, note, eu estou a falar de um pai. Contra aquilo que era normal, aquele pai vai buscar a parte daquele filho, segundo as leis, é uma terça parte que ele tinha direito, e diz, toma, levas antes do tempo, mas levas, toma.
nós queremos coisas antes do tempo. Por vezes nós pedimos a Deus coisas que ainda não estão no tempo de Deus. Mas como nós temos dito, Deus é Deus e Deus é Pai. E por vezes o Pai, porque o Pai ama o seu filho, ou os seus filhos. Sim ou não? Pai que é pai ama os seus filhos. Sim ou não? Sim. O Pai ama os seus filhos. E por vezes Deus dá aquilo que os seus filhos pedem. E lá vai o moço descobrir o mundo. Se fosse hoje, apanhava o avião, ia para uma terra longínqua, talvez 9 horas de avião ou mais. E caiu numa terra estranha, estrangeira, mas a verdade é que ele queria descobrir o mundo. Com o bolso cheio, vamos lá. E diz que a sua curiosidade foi tal que ele foi descobrir tudo aquilo que ele via. Que na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, ele nunca tinha visto. Era uma surpresa. E o Pai não o impediu de fazer isso. Curioso, não é? Deus é Deus e é suposto Deus ser Deus e Deus saber todas as coisas. Sim ou não? Sim. Mas porque Deus é Pai, Ele sabe. Ontem eu ouvi uma expressão que eu já não ouvi há algum tempo. Às vezes, quando não é pelo amor, é pela dor. Se as pessoas não aprendem pelo amor, vão aprender pela dor. E o pai que é pai, queres aprender pela dor? Vai. Vai. A Bíblia diz que Deus é Pai. Mas os irmãos que abriram a Bíblia, a Lucas 15, eu vou só ler o verso 22. E é sobre este verso que nós vamos pensar alto. Pensar alto é falar alto. Não é? Diz, depressa! Diz este verso. Depressa! Tragam a melhor roupa. Vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo. E calcem os seus pés com sandálias. Deus, sendo Deus e sendo Pai, cuida sempre dos seus filhos. Quer nós acreditemos ou não, Deus cuida sempre dos seus filhos. De tal forma que o pai, mesmo contrariado, cede a algumas vontades do filho. Porque ele cuida dos seus filhos. Além de Deus cuidar dos seus filhos, Deus, como um pai, dá espaço
Diz esta história, se quiserem ler, que o filho chegou ao pé dele, queria descobrir o mundo, e o pai disse: está bem, vai lá, deu-lhe espaço, deu-lhe tempo, vai. Sabe que há aqui uma pequena analogia? Por vezes leva-me a pensar no início das coisas. Deus disse a Adão e Eva: não comam daquela árvore. De repente vem um intruso que começa a arquitetar umas ideias, uns raciocínios, umas lógicas e diz: se comerdes, vejam só onde é que eu vou chegar. Se comerdes daquela árvore, os vossos olhos vão ser abertos e vão saber o desconhecido. Porque é curiosidade. Tal qual como este moço tinha curiosidade de descobrir aquilo que ele não conhecia. Todas as pessoas passam por esta fase da vida. Descobrir aquilo que não conhecem. Para depois encherem o peito. Eu agora já sei. Eu agora já sei aquilo que eu não sabia. E este pai diz: vai. Muito bem. Vai lá para os estrangeiros. Mas a história continua a relatar-nos que as coisas não correram assim tão bem. Ele ganhou o emprego e depois perdeu o emprego. Respondeu um anúncio que depois foi defraudado. E de repente encontra-se tão longe e já não tem dinheiro, porque entretanto o dinheiro acabou por causa das suas próprias curiosidades. Foi gastar o dinheiro naquilo que não devia, porque as suas curiosidades sobrepuseram-se acima daquilo que ele deveria ser. Ele gastou o dinheiro todo. E só lhe restou uma solução: pedir trabalho numa fazenda para tomar conta de porcos. Agora um pequeno detalhe. Este rapaz era judeu. Para os judeus, os animais chamados, denominados porcos, para a mentalidade judia, era tratar daquilo que era imundo. Mas de certa forma ele já estava mentalizado. Sabe porquê? Porque ele já tinha experimentado tudo o que o mundo podia oferecer. Então era só mais uma coisa. Lá foi chafurdar no meio dos porcos. Pior ainda, como não tinha nada para comer, foi comer aquilo que os porcos comiam, que eram bolotas. E diz a história que bolotas era a comida dos pobres daquela terra. Sendo ele filho de um pai riquíssimo. Mas que estourou toda a sua fortuna. E agora não tinha nada. Não tinha nada mais. Mas porquê é que isto aconteceu? Isto aconteceu porque Deus, sendo Pai, cuida dos seus filhos mesmo à distância
E dá espaço. Queres tropeçar? Tropeça. Queres bater com a cabeça na parede? Bate. Queres ficar ferido? Fica. Não é a vontade do pai, mas é a vontade do filho. Porque a vontade do pai é que o filho não saia da casa. Mas, diz a lógica, que os filhos precisam de crescer. E faz-me lembrar quando as aves dão à luz os bebés, uma certa altura, quando os bebés já estão quase adultos, mas ainda não são adultos, as aves empurram os bebés para eles aprenderem a voar. E assim é o pai. Queres voar? Voa. Vai! Deus dá espaço. E Deus dá oportunidade para que todos nós possamos crescer. O interessante desta história é que Deus não aniquila os seus filhos. Mas tinha toda a razão. Não foi para isto que eu criei os meus filhos. Quantos pais, quantas mães dizem, mas não foi para isto que eu criei os meus filhos. Não. Mas temos que dar espaço. Temos que saber que eles vão crescer. E mesmo à distância, temos que cuidar deles. O amor de Deus, ele é eterno. E sempre está e estará disponível. Quando nós lemos o verso 22, é interessante porque nós lemos alguma coisa estava dentro do coração do Pai. Depressa, traga a melhor roupa. Vistam-no, porque ele estava completamente esfarrapado. Coloquem um anel no dedo. A sério. E coloquem sandálias nos seus pés. Deus cuidando dos seus filhos, amando os seus filhos, diz João, que Deus amou-os até ao fim. Isto é, de uma forma completa e perfeita. Então Deus, apesar de tudo aquilo que nós fazemos, ouça bem, apesar de tudo aquilo que nós fazemos, Deus ainda dá uma chance e dá novas vestes, nova oportunidade, para que possamos entrar novamente no caminho. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir esta mensagem e quero dizer a essas pessoas que a porta ainda está aberta, o caminho ainda está aberto para voltar para Deus. Porque a Bíblia diz que o Pai, eu imagino que a sua propriedade seria no alto do monte e o Pai estava sempre a olhar para o caminho, à espera que o seu filho um dia voltasse. Ele estava sempre lá. Deus está sempre no mesmo sítio. Deus não muda de sítio. Os homens é que mudam. E Deus está sempre a olhar para os seus, diz a Bíblia. O profeta diz que Deus olha para todos os termos da terra. Para todos nós. Deus olha para todos nós. E a Bíblia diz que de repente o Pai vê uma figura ao longe.
ao longe. E naquela caminhada, aquele filho dizia: não pode ser. Eu não posso viver mais esta vida. Eu tenho um pai rico. Eu tenho uma boa vida. Eu estraguei tudo aquilo que Deus me deu. Estraguei tudo aquilo que o meu pai me deu. Até comi a comida dos pobres. Até me deitei no lamaçal. Fiquei todo sujo, fiquei sem roupa. Fiquei sem nada. Eu vou voltar para o meu pai. Amém. Aleluia. E eu vou dizer ao meu pai: Pai, transforma-me num dos teus empregados. Porque eles até têm uma vida melhor do que eu tenho agora e eu sou teu filho. E foi esta a razão da volta dele. Não tendo nada, estando todo sujo e cheiro mal, perdeu tudo aquilo que o pai lhe deu. Porém, o pai, olhando para ele e aproximando-se, sabe o que é que a primeira coisa que aquele pai fez àquele filho? Quem é pai neste momento aqui nesta sala? Pode ficar de pé. Fica de pé. Os pais. Ok. Os pais, as mães, enfim. Sabe a primeira coisa? Quem tem os filhos ao pé? Aquele filho estava cheirando mal. Estava todo esfarrapado. Todo esfarrapado por fora e por dentro. Eu vou repetir. Ele estava todo esfarrapado. Por fora e por dentro. Porque a dor interior muitas vezes é superior à dor física. Muitas pessoas sofrem no mundo com dor emocional, com dor da alma, independentemente se têm roupas como deve ser ou não. O que é que o pai fez? Não importa a situação. Não importa a situação. Dê um abraço ao seu filho. Se você tem sua esposa, o seu filho, dê um abraço. Dê um abraço. Dê um abraço uns aos outros. Um abraço. Sabe que um abraço, no abraço há um milagre. Dê um abraço como deve ser. Você transmite o poder de Deus quando dá um abraço a outra pessoa, aos seus filhos, ao seu irmão, à sua esposa, ao seu esposo, à sua irmã. Lembre-se de uma coisa, você está a dar um abraço, mas por vezes há situações da vida que você diz: sim ou não? Mas você dá um abraço, não é mesmo? Fizeste isto e aquilo e aquilo outro, mas você dá um abraço, não é mesmo? Talvez à noite você vá dar na cama e dá um beijo na testa. E esquece das travessuras que eles fizeram. Foi isto que este pai fez, podem citar. Ele deu um abraço no seu filho. Mas como se não bastasse, ele diz aos empregados: vão dar banho ao meu filho, vão vestir roupas novas, ponham sapatos novos, sandálias novas. E como se não bastasse, não, ele continua a ser meu filho, ele não vai ser meu criado.
Ele continua a ser meu filho. Por isso eu vou-lhe dar um anel de autoridade. Mas a sua alma devia estar em baixo. As suas emoções deviam estar em baixo. Mas Deus, que é Deus e que é Pai, Ele não olha para as fragilidades, para os fracassos, para os pecados. Mais importante é que Deus... Há uma frase que eu disse há muito tempo, que Deus prefere perdoar do que te perder. Deus prefere perdoar-te do que te perder. Deus não quer te perder. Deus quer te perdoar. E não estamos a falar sobre igrejas, religiões. Não, estamos a falar de um contacto com Deus, o Pai. Porque tudo aquilo que foi perdido no Éden foi a comunhão com Deus, o Pai. E por causa das muitas curiosidades, o homem se desviou e estragou tudo aquilo que Deus tinha dado. Mas Deus, o seu amor é eterno. Não vai ser eterno. É eterno. Por isso, igreja, filhos de Deus, sintam ou não sintam que é filho de Deus, eu quero vos dizer, se um dia tomaram a decisão de entregar a vossa vida a Jesus Cristo, diz a Bíblia que aqueles que o receberam deu-lhes o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Então vocês são filhos de Deus. Amém. Sintam ou não sintam. Quantas vezes vocês acordaram sentindo que são filhos e filhas de Deus? Nem todos os dias, não é? Nem todos os dias. Mas isso não invalida o facto de que são. Então não viva como um mendigo. Não viva como um bastardo. Não! Filho é filho. Filho não é bastardo. Filho não é mendigo. Filho não tem que viver no lamaçal, como em bolotas. Filho não tem que viver distante do pai. Filho tem que viver debaixo, abrigado do chapéu do pai, para que tudo vá bem com ele. Amém. Porque o pai sempre tem, amor. O pai sempre tem um abraço. E o pai tem um plano. Um pai tem um plano. Deus tem um plano para cada um de vocês aqui na sala e para cada um de vocês que está a ver o vídeo. Deus tem um plano para si. Deus já traçou um plano na eternidade. Agora, esse plano pode ser atrasado por causa das curiosidades. Mas o plano final é sempre Deus vai te restituir aquilo que foi perdido. E esta é a história. Que Deus restituiu vestes novas. Deus restituiu sapatos novos. Um novo caminhar. Uma vida separada para Deus. Deus restituiu a autoridade. E apesar de tudo que possa ter acontecido, Deus é Deus porque Deus é um Pai
amoroso. Amém? E é nesta base que esta manhã nós vamos partilhar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor lembra o amor de Deus que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não se perca nas curiosidades do mundo, mas possa usufruir da vida eterna. Amém. Amém. Deus amou o mundo e enviou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, segundo aquilo que estava já profetizado pelos profetas, 600 e 700 anos antes, Ele foi à cruz do Calvário, morrer por cada um de nós, porque era a forma legal da dívida ser paga, a forma legal de nós podermos entrar novamente na presença de Deus, a forma legal de cada um de nós poder hoje, com autoridade no nome de Jesus, dizer: Pai, para muitos de nós isto não faz muito sentido, sabe porquê? Para muitos de nós isto não faz muito sentido. Porque se calhar para muitos de nós nem sequer conhecemos o nosso Pai. Nem sequer vivemos muito tempo com o nosso Pai. Nem sequer tivemos comunhão com o nosso Pai terreno. E às vezes é difícil olharmos para Deus como Pai. Mas Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai que abraça. E não se esqueça, quando sairmos daqui, dê um abraço, no mínimo a 3 pessoas. Transmita o amor de Deus, o Pai. Mas dê um abraço como deve ser. Não é só porque eu disse. Passe o amor de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Deus é bom ou não é bom? Amém. Deus é bom. Sempre, em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. E aquilo que nós lemos no verso 22 é que Deus, apesar de todas as situações, está sempre na disposição de dar umas novas vestes, uma nova roupa, uns novos sapatos, porque os sapatos antigos, gastos, ou os pés descalços, muitas vezes, imaginem, quem é que já correu descalço em cima do alcatrão quente? Ai, ai. Percebe aquilo que eu estou a dizer? Correr descalço em cima do alcatrão quente. Queima. Porquê? Não tem sapatos, está descalço. Uma vez eu experimentei isso. Por isso eu sei que dói. Dói mesmo. Por isso é que Deus, pelo seu amor, dá uns novos sapatos. Ou os sapatos estão muito gastos e já magoam, porque o sapato gasto magoa. Ou só tem a parte de cima, não tem a parte de baixo, não tem a sola. E os sapatos, muitas vezes que estão danificados, magoam o caminhar e fazem com que essa caminhada demore mais tempo. Por isso Deus dá uns novos sapatos. E dá umas novas vestes. Porquê? Porque Deus, no seu grande amor, quer que nós tenhamos uma boa aparência. Diz Paulo, o bom cheiro de Cristo. E ainda não satisfeito, nos dá a autoridade de sermos filhos.
Não mendigos, não mais mendigos, mas filhos. Aleluia. Glória a Deus. Filhos. Deus te ama Amém. Aleluia. porque Ele é Pai. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus é Pai. Glória a Deus. Deus é Pai. Amém. Aleluia. Por vezes, os intrusos, e vou terminar assim, por vezes os intrusos dizem, mas tu fizeste isto, fizeste aquilo, fizeste aquele outro, porque há sempre os intrusos. Antes de receber a bênção de Deus, vem sempre o intruso. Nesta família também estava lá o intruso, que também pertencia. Meus irmãos, ouçam bem aquilo que eu vou dizer. Este intruso até pertencia à mesma congregação, lá da casa. Então mas ele fez as asneiras que fez e ainda por cima vai receber mais do que lhe era devido. Estragou a nossa fama, estragou tudo e agora vai dar tudo de novo. É, porque Deus é assim mesmo. Costumo dizer e vou dizer outra vez. Graças a Deus que Deus não tem amor. Ouviram o que eu disse? Deus é amor! Porque se Ele tivesse, Ele já tinha gasto tudo. Com tantos filhos que há pelo mundo, Ele já tinha gasto. Não. Mas Deus não tem. Deus é. E porque Deus é, Ele te dá um abraço, dá novos vestes, novos sapatos e autoridade no nome do seu Filho. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus.